Voltamos com Diálogos Impertinentes, hoje tratando do tema o evolucionismo. Nossos convidados, o Mário César Cardoso de Pina, que é professor titular da USP, e o Maor Neves de Souza Júnior, que coordena e é docente, né, no Centro Universitário Adventista, a UNASP, e é geólogo de formação. No bloco anterior, começamos, né, esse diálogo em que o próprio Mário dizia, no ponto de partida, da evolução como um fato científico apoiado, né, numa perspectiva de que os seres vivos têm, né, um passado comum, ou seja, uma origem comum, não um passado em si, mas ele também. E o Naor levantava a ideia de que talvez o que se tenha mais são evidências de natureza de demonstrativos fósseis, e a interpretação sobre o aparecimento daquilo é que pode ser colocada em xeque. Nós fechamos o bloco e agora o Oscar retoma uma questão a partir exatamente dessa reflexão. Exatamente, porque o Naor citou a questão da explosão do período cambriano como uma dificuldade para se encaixar isso dentro da tese da evolução. Eu gostaria de ouvir a sua opinião, porque você, na primeira intervenção, disse que não via nenhuma possibilidade de abalo dessa teoria e essa menção, enfim, teria uma influência grande. O registro fóssil, ele sempre foi, desde o advento das teorias evolutivas, um forte argumento em favor da transmutação das espécies, ou seja, de descendência com modificação. Na época de Darwin, o registro fóssil era muito incompleto. Mas o que já havia era suficiente para que as pessoas pensassem que o registro fóssil deveria ser fonte importante de evidência para a evolução, caso ela fosse um fato. Na época, pouco depois da publicação da Origem das Espécies, foi descoberto o fóssil do Archaeopteryx, aquela famosa ave fóssil que era intermediário entre aves e, na época, se consideravam os répteis. Hoje sabe-se que ele era um tipo de dinossauro. E isso foi visto como uma coisa muito, muito pertinente para a teoria da evolução na época, porque a ideia era de que você pode ter coisas muito diferentes hoje, mas que se você for voltando no passado, gradualmente, você vai vendo que elas vão ficando cada vez mais semelhantes. E os fósseis são representantes dessas linhagens passadas. Portanto, eles tendem a ser mais intermediários entre os grupos que nós conhecemos do que os animais recentes. Claro, tudo isso é contingencial. A gente tem animais recentes que são intermediários entre grandes grupos também. Tudo depende de extinção, e extinção é uma coisa que depende do ambiente, não depende de mecanismo interno de evolução. Hoje em dia, vários desses problemas que eram vistos como sendo hiatos ou lacunas no registro fóssil já foram resolvidos. Por quê? Porque o registro fóssil é algo aleatório. A fossilização é uma coisa improvável que ocorre, e não só improvável e aleatório no seu acontecimento, como também na sua descoberta. O que os últimos 150 anos têm nos mostrado é que várias das lacunas que eram consideradas clássicas vêm sendo preenchidas pelos fósseis. E não há razão para crer que isso não vá se continuar se estendendo para outros problemas que nós temos no momento. Vários grupos, animais e vegetais, apresentam grande diversidade após a evolução de alguma coisa específica que permite a elas invadir um novo ambiente. Isso é um fenômeno comum na história da vida. Determinado grupo desenvolve uma característica e essa característica, por exemplo, permite a ela invadir terra e ela se diversifica muito. O que aconteceu no Cambriano provavelmente foi algo parecido relacionado à metamerização, ou seja, a segmentação do corpo, à integração de uma multicelularidade eficiente, que permitiu aos organismos realmente se diversificar de acordo com os ambientes que havia na época. Existem casos mais recentes disso, existem casos disso em peixes em lagos da África. Frequentemente, essa explosão de diversidade ocorre. Isso é um fenômeno relativamente bem documentado e bem conhecido. Em várias épocas geológicas isso ocorreu. As extinções periódicas geralmente são portas abertas para um aumento de diversidade. Vários casos emblemáticos de lacunas no registro fóssil, por exemplo, a origem de aves, a origem de baleias, que são mamíferos muito diferentes dos outros mamíferos. Eles foram considerados por muito tempo como grandes lacunas que precisavam de uma explicação, porque não havia o registro fóssil. Nos últimos 30, 40 anos, essas lacunas foram sendo gradualmente preenchidas. Hoje, a evolução de cetáceo, que é o grupo que inclui baleias, golfinhos, que são mamíferos muito diferentes do resto, ele é praticamente
descrita passo a passo. Existem fósseis de todos os tipos, levando desde animais que pareciam com um cachorro, uma mistura de cachorro com anta, até uma baleia. Existe registro fóssil de tudo, inclusive da migração das narinas. Melhor que isso, só se a gente tivesse um videotape da evolução. O registro fóssil está completo, nesse caso. É claro, você sempre pode querer um pouquinho mais, sempre é possível. Existe um limite no quanto você pode subdividir um contínuo. A evolução das aves também. A evolução das aves hoje é documentada por uma imensidão de fósseis que praticamente cobrem toda a diferença, a divergência que existe entre as aves modernas e os dinossauros, uma parte dos dinossauros. Então, mas por que, por exemplo, o Naor não se satisfaz com a tua explicação? Enquanto você falava, ele, evidentemente, estava atento, mas vez ou outra manifestava, né, alguma discordância. Dizia, não estava prestando atenção, mas ele fazia não. É como se não tivesse essa prova, não tivesse o preenchimento da lacuna. Né? Tendo em vista que o Naor é um cientista de formação, você acha que há divergência de ponto de vista dentro da ciência, ou é a tua perspectiva de fé que te leva a pensar assim? Não, vamos aos fatos. O registro fóssil é um fato. Agora, muitas vezes ele é utilizado, colocado, muitas ilustrações, colocando seres intermediários fictícios, que na verdade não existiram. Desde Darwin, ele mesmo esperava que as lacunas fossem preenchidas, mas é incrível, com raríssimas exceções, dele para cá, quase todas as descobertas de fósseis se encaixam naquilo que já existe. Então, a necessidade de seres de transição é imensa, devia ter realmente bilhões, trilhões de seres de transição. Talvez o único ser de transição que pode ser considerado seria o Archaeopteryx, mas é uma ave plena, é uma ave extinta, diferente das de hoje. Da mesma forma que o ornitorrinco é um ser estranho, com características intermediárias também, tipo mosaico. Não indica necessariamente ancestralidade ou parentesco. Então, quando se fala em registro fóssil, na realidade, eu diria que o grande problema é os seres intermediários.